quero dar as boas-vindas para você que vai começar a partir de agora a acompanhar o programa que a gente montou, chamado Só Podia Ser de Campina. Esse programa vamos buscar entender a essência dos empresários da cidade que tanto se destacam e nos mercados que chegam se tornam pessoas relevantes e fazem a diferença realmente. No programa de hoje, o primeiro episódio, estou tendo a honra de convidar e ele participar, Antônio Leite Rolim, que é o diretor da Cipresa Empreendimentos, uma construtora que existe aqui na nossa cidade há mais de 35 anos. Rolim é de origem de Campina Grande mesmo. É de Campina Grande mesmo, né, Rolim? Exato, não é? De origem de Campina Grande. E a gente está muito feliz em recebê-lo. Sempre fomos muito parceiros, tivemos muita ligação de negócio ao longo desse tempo. E vamos debater um pouco sobre a história da Cipresa e um pouquinho da história de Rolim. Que bom. Muito bem-vindo, viu, Rolim? Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer esse convite, né? Que é o primeiro programa, né? Primeiro programa, episódio 1. Episódio 1, né? E eu fico muito lisonjeado com isso. A Cipresa, você já conhece mais do que todo mundo, né? De Campina. Você conhece que nós chegamos aqui em Campina Grande, Breno, em 1991. E nós viemos de Paulo Afonso, né? Porque eu sou filho de Campina Grande, terminei engenharia em Campina Grande. Eu queria até, antes do senhor começar tratando um pouco da Cipresa, entender um pouco da sua infância. Como foi sua infância? Onde morou aqui na cidade? Certo. Como era o contexto ali que o senhor estava inserido? Certo. O senhor recebeu essa construtora assim, de mão beijada, veio de pai para filho? Como foi essa história aí? Muito bem. Eu nasci no bairro do Monte Santo. Certo. Ali, muro com cemitério. Certo. E ali, perto ali do Campo do Leão, por ali por cima. Não, cemitério é bem para cá. Mais antes, né? Mais para cá. Eu nasci ali, né? Tá. Mas com pouco tempo, minha mãe e meu pai são de Cajazeiras, né? Eu fiquei indo e vindo para Cajazeiras. Depois a gente ficou no bairro do Monte Santo, mas ali já perto do Campo do Leão. Certo. Entendeu? Aí pronto, então eu me criei ali, né? Jogando bola, correndo ali, né? Brincando e tal. E isso traz pra gente uma lembrança assim, Breno, que o empresário, ele começa desde pequeno, não é? Quando ele começa a querer fazer o trabalho de casa, da escola, sem a ajuda dos pais, ele mesmo fazer. Verdade. Né? Quando ele tem os coleguinhas deles, já são os colegas selecionados, não é todos os colegas, entende? Mesmo a gente jogando bola com os times lá, né? Mas a gente tinha aquelas pessoas mais selecionadas para a gente fazer uma amizade. Então, afinava as relações com quem tinha mais a ver com o que o senhor queria. Exato, né? Só que eu nunca tive uma bola. A bola nunca foi minha, né? E eu jogava todo jogo. Então significa que eu era bom de bola, não é? Sempre lhe chamava. E interessante que eu fui acreditando nisso. E teve uma época que eu achei que eu ia ser jogador de futebol. Isso com que idade mais ou menos? Rapaz, uns 12 anos de idade. E resultado, mas eu não trabalhava ainda, com 12 anos eu não trabalhava ainda. Quando eu comecei a trabalhar, na faixa de 14 anos, aí eu gostei demais de trabalhar. Eu trabalhei numa metalúrgica aqui em Campina Grande, chamada Metalúrgica Kennedy, antiga. E trabalhei lá 5 anos, de 14 a 19. Eu com 19 anos, já tinha uma namorada, né? E inventei de casar com 19 anos. Foi uma guerra, uma guerra mesmo, porque minha mãe não queria... Próxima à sua idade, ela? Ela tinha 13 anos. Meu Deus! Era. Resultado, a gente casou contra pai, contra mãe, contra todo mundo. Eu tenho um irmão de Recife, trabalhava na Sudene na época. Ele veio de Recife para Campina Grande para me bater porque eu casei. E eu não apanhei porque não falei, eu fiquei calado. Eu baixei a cabeça assim, só fiz ouvir. Mas aquilo, Breno,
foi muito importante para mim. Porque ele disse, você agora vai ser um pai de família. Você agora vai viver para criar filho. Você não vai crescer em nada. E aquilo ali, eu ouvindo aquilo ali, e eu comecei a rebater na mente. Vou mostrar a ele que não vai ser desse jeito. Aquilo foi muito importante. Até na vida empresarial já criou mais responsabilidade. Exatamente, aí. não. Essa história aí começou assim de uma revolta, né? Uma revolta para mostrar a meu irmão que eu não ia ser do jeito que ele estava desenhando. Então, pronto, eu me dediquei aos estudos. Aí estudei no Colégio Estadual de Bodocongó, fiz o ginásio lá, fiz o científico no Colégio Estadual da Prata, né? E que sempre foi uma grande referência aqui na cidade. Era o científico da Prata era um colégio assim bastante aplicado na época, né? Os diretores eram muito exigentes, né? Diferentemente de hoje, né? Mas naquela época tinha. Tanto que eu nunca estudei em cursinho. Existia vários cursinhos aqui, mas eu nunca estudei cursinho, não. Eu fiz vestibular para engenharia e passei de primeira, né? E aquilo para mim foi uma felicidade muito grande. Porque... E sempre foi o curso que o senhor almejava já ali? Não, Breno, não. Na verdade, eu queria fazer engenharia elétrica. Certo. Porque estava no auge, né? Engenharia elétrica estava no auge. Mas eu não podia, quando eu olhei a concorrência de engenharia elétrica e engenharia civil, a engenharia civil estava uma concorrência menor. Certo. E eu não queria perder o vestibular. Então eu disse, espera aí, eu vou fazer vestibular para civil e quando chegar dentro da universidade eu faço a permuta. Eu troco, né? Aproveito umas cadeiras. Exatamente. Aí fiz isso. Fiz civil. Aí passei. Só que a minha nota de civil dava para eu passar em elétrica. Entendeu? Mas eu passei em civil. Só que na escola, eu conheci lá um aluno, um colega nosso, que ele era ferreiro de prédio, armador de prédio. Certo. E no sábado, ele me levava para ver o trabalho dele lá. E a gente começou a trocar ideia, conversar, tal. E depois que a gente criou uma afinidade muito grande, ele disse, rapaz, eu queria te fazer uma observação, que eu sinto. Se fosse tu, não fazia elétrica não. Não ia para elétrica não. Ficava em civil mesmo. Por quê? Porque nós somos de origem pobre, né? Civil, quando você termina civil, você não fica desempregado. Porque se você não conseguir emprego, você vai construir uma casa, vai assinar uma planta, vai fazer um projeto. Sempre vai ter a oportunidade de ganhar algum dinheiro. E elétrica não, você vai ter que sair daqui e arranjar um emprego. E se não arranjar um emprego? Você vai ficar sem ganhar dinheiro. E aquilo me despertou. Para você ver que o homem, ele é capaz de tudo. Essa questão de vocação, eu sou um pouco contra isso, sabe? Sim. Eu acho que o homem ele é capaz de fazer aquilo que ele deseja fazer. Certo. Naquilo que ele tem um desejo e se esforça para realizar. Então, foi isso aí. Fiquei na escola lá, terminei engenharia civil e antes, na minha vida anterior, antes da universidade, eu trabalhava numa metalúrgica aqui em Campina Grande, chamada Metalúrgica Silvana. Muito conhecida. Muito conhecida, de seu Ivan Farias. Certo? E seu Ivan Farias me deu um apoio muito grande, rapaz. E trabalhava fazendo o que lá? Eu trabalhava no setor de fechaduras, na parte de fechaduras. Eu era encarregado de setor, certo, lá das fechaduras. E seu Ivan assim, tinha um apreço por mim muito grande, e eu gostava muito dele também, porque ele sempre considerava a gente, as pessoas assim, mais importantes da empresa, da indústria dele lá, aqueles que produziam mais, né? E eu produzia muito, né? É tanto que certa vez, eu já fazendo engenharia, ele me disse, olha, desde a época que você saiu, até hoje não encontrei ninguém para produzir igual a você. Né? Aí aquilo ali já deu a mim uma estrutura assim de pensar assim, rapaz, eu saí na frente, né? Tô no caminho certo. Aí aquilo, Breno, entrei na universidade, fiquei na universidade lá, terminei o curso de engenharia civil, mas seu Ivan nunca
mesmo eu saindo da fábrica, ele nunca esqueceu de mim. Ele ligava para mim e a gente ficou amigo. Depois se tornou cliente também? Foi. Mas aí mais na frente, né? Bem na frente. Mas seu Ivan me deu muita força, assim, força moral, né? Muita força moral, assim. Dizer, rapaz, vá, acredito que você vai, tá? Você é trabalhador, você... E sempre me orientava, sabe? Ele dizia, olha, só faça coisas boas. Coisas boas sempre vai ter dono. Enquanto que a coisa ruim ninguém quer. Quer dizer, isso é uma orientação, assim, fenomenal, né? Tá vendo? E a gente, eu como sempre fui muito obediente a meus pais, depois aos professores, e sempre fui obediente também às pessoas mais experientes, né? E seu Ivan tinha ele assim como quase um pai mesmo. Que eu chegava na Silvana, ele abria a gaveta assim do birô dele lá, tirava um anteciômetro e ia tirar minha pressão. E dizia, você tem ido ao médico? Quer dizer, um cara cuidadoso, tá? Um amigo mesmo, né? E isso com a gente, terminou, a gente criou um laço muito bom. E quando eu terminei engenharia civil, quem é que liga para mim? Seu Ivan. E aí, já arranjou emprego? Eu digo, não, eu estou pensando em ir lá para o norte do país. Que eu queria ir justamente para um lugar onde ninguém quisesse ir. Certo. Porque eu queria desbravar mesmo, né? Aí ele fez um convite. Ele disse, olha, se você quiser vir para Silvana, eu vou lhe dar uma casa. Eu não tinha casa, Breno. Eu vou lhe dar um carro. Eu não tinha carro. E vou lhe dar um salário digno. Então a minha proposta está feita. Aí. E eu fiquei louco por essa proposta, né? Mas quando eu vinha para casa e ficava pensando, mas eu sou engenheiro civil. Lá é metalúrgica, né? Casava bem para um engenheiro mecânico. Mas a proposta era assim, tentadora, e eu fiquei no pé e no outro. Teve uma festa lá na casa dele, um Réveillon, um final de ano, e ele me convidou, e eu fui. Ficamos lá até o fim da festa, até 2 horas da manhã. E o pessoal começou a sair, né? Todo mundo saía, e eu fiquei lá, na casa dele, eu e ele, na beira da piscina lá. E eu fui agradecer a ele, disse, Ivan, essa proposta de emprego que o senhor me fez é uma proposta de pai para filho. E eu sou muito grato. Ele disse, não, rapaz, não é de pai para filho, não. É de um empresário, que era ele, né? Para um profissional. Ou seja, ele criou, ele desvinculou logo, mas mostrando que eu tinha um valor. Ele disse, não, você tem um valor. Você é um profissional. Se você não tivesse, você não estava fazendo essa proposta. Eu digo, muito bem, mas eu queria fazer uma contraproposta. Ele disse, pois não. Isso, 2 horas da manhã, a gente já tinha tomado uns uísque lá, lá na casa dele lá. E ele disse, pois não. Eu digo, olha, eu queria que o senhor mantivesse essa proposta. 1 ano. Deixasse eu ir embora. Eu iria. Se com 1 ano não tivesse dado certo, eu voltaria para a proposta. Ele disse, fechado. Breno, aquilo ali me deu uma segurança tão grande, certo? Porque eu ia realmente para avançar mesmo. Eu ia para avançar. Onde eu chegava era para avançar. E resultado. E Gilvandro, que era irmão de seu Ivan, que trabalhou muitos anos em Paulo Afonso na Chess, disse, eu vou ligar para um amigo meu lá em Paulo Afonso para ver se coloca você na Chess. Digo, certo. Gostei demais, né? Já tem outro caminho também. Aí fui para Paulo Afonso. Cheguei em Foi Paulo com a Afonso. família toda? Não, foi sozinho. Deixei minha família aqui em Campinas. E eu fui para Paulo Afonso para ver se conseguia realmente entrar na Chess. Porque entrar na Chess naquela época era negoção, certo? Só que hoje eu vejo que tinha sido muito ruim para mim se eu tivesse entrado na Chess, né? Porque não tinha espaço para crescer, né? Então foi o que eu fiz. Fui para SEI. Aí vim para Campina Grande feliz da vida, para tirar a documentação para fazer a contratação. Quando eu cheguei, na semana seguinte, cheguei em Paulo Afonso para ser contratado, o presidente da época era João Batista de Figueiredo. E ele tinha feito um decreto
suspendendo toda a contratação. E eu fiquei um pé dentro e um fora. Aí foi aí onde Gilvandro tinha um amigo aqui em Campina Grande que conversou com ele, que era muito amigo do prefeito de Paulo Afonso, que falou com o prefeito para me colocar lá, pelo menos provisoriamente, enquanto o decreto da Cheste lá caía. Uhum. Em alguma secretaria da prefeitura de Paulo Afonso. Eu fiquei lá, eu fiquei como assessor de planejamento. Certo. Muito bem. Eu, como assessor, eu era subordinado ao secretário de obras. Tinha uma obra lá que estava em execução e que o prefeito tinha muito interesse de terminar logo aquela obra, porque já tinha convidado o governador, que era Antônio Carlos Magalhães, na época, para a inauguração. Uhum. Só que a obra começou a atrasar, e o prefeito ficou nervoso, e um belo dia, eu vinha na caminhonete da prefeitura, e o prefeito vinha no carro dele assim, deu luz alta para eu parar, daí eu parei, desci do carro, da caminhonete, e fui falar com ele lá. Ele também desceu do carro dele, ficou eu e ele no meio da pista. Rapaz, ele deu um esporro em mim, tão grande. Ele disse que eu não tinha vindo para que veio, não tinha dito para que veio. E que Paulo Afonso não tinha mudado nada. E que a prefeitura não tinha mudado nada com a minha presença. Ixi. Me botou lá no chão. E eu fiquei... Porque na hora quando a pessoa fala algo com você, uma inverdade, você começa a ouvir assim, depois você passa a nem ouvir mais. Você já fica... analisando uma resposta para dar depois que ele parar de falar. E quando o prefeito parou de falar, eu disse, senhor prefeito, eu posso falar? Porque eu sabia que naquela hora eu ia perder o emprego. Eu ia perder o emprego ali. Uhum. Aí ele disse, pode. Aí eu disse, o senhor está dando um esporro no homem errado. Eu não sou culpado por isso que está acontecendo. O senhor esqueceu que eu sou assessor de planejamento e não secretário de obra. Secretário de obra é o seu compadre, que era compadre dele, o secretário. Agora, eu não tenho culpa nenhuma da obra não estar andando, porque eu sou subordinado a ele. Ele é que tem que executar. A parte de projeto está toda pronta, a parte de orçamento toda pronta, a parte de memorial toda pronta. Agora, infelizmente, a execução é com ele. Então, o senhor bateu na tecla errada. Agora, se o senhor achar que eu estou me desculpando, que eu estou blefando, eu lhe faço uma proposta. Me nomeie secretário de obra, que eu termine a obra lá, no prazo que o senhor quer. Ora, era tudo que ele queria, era tudo que ele queria. Aí ele disse, olhou assim para mim, aí disse, muito bem, vá para casa, isso era 10 horas da manhã, vá para casa, e venha 5 horas da tarde tomar posse. Você é o novo secretário. Foi desse jeito. Nomeação. Um negócio que eu ia pensar que ia sair naquela hora, não. Foi o inverso. Foi o inverso. Aí, resultado, assumi a secretaria no dia seguinte. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 80 mais ou menos. 80. Resultado. Sabe o que aconteceu? Eu fiz um levantamento de todos os funcionários ligados à Secretaria de Obra, mandei convocar todo mundo, fiz uma reunião com todo mundo, esclarecendo a nova conduta dentro da Secretaria de Obra e que todo mundo tinha que obedecer e era desse jeito aqui. Todos os secretários de obra, todos os secretários da prefeitura abasteciam os carros deles particulares na Secretaria de Obra. Cortou logo. Cortei tudo. Aí comecei a ser antipático, né? Mas também eu tava coberto pelo prefeito, né? Ninguém podia tocar em mim. Então a gente começou a fazer um trabalho muito sério. Até que, determinado dia, o secretário de Finanças me chamou, que era muito ligado a mim, meu amigo, ele disse, Rolim, tu precisa desse emprego? E claro. Então tu tem que abrir a mão um pouquinho, porque tu tá muito duro. Ele disse, não, eu tô fazendo de acordo com a ordem do prefeito. Ele disse, não, mas não vai nessa não, porque o prefeito
Na hora que os secretários ficar contra você e levar fuxicos para o prefeito vai acreditar, o prefeito não vai deixar de ficar com o secretário tudinho para ficar com você, não. Aí eu gostava muito de Walter e confiava muito nele. Eu comecei a maneirar as coisas e tal. Aí foi quando eu disse, esse lugar não é meu. Eu não posso fazer a coisa certa? Então, pensei na Cipresa, numa empresa construtora. Mais ou menos, eu ia até lhe perguntar aqui, onde foi, em que momento nasceu a vontade de ser empresário? Foi nessa aí, provavelmente, né? Rapaz, se você não acredita com o que aconteceu. Quando eu vi que eu estava impossibilitado de fazer a coisa certa, eu disse, rapaz, esse lugar não é meu. Eu não posso ficar fazendo a coisa em função dos outros, né? Fazer a coisa certa. E foi aí que eu pensei em abrir uma empresa, uma construtora. Por quê? Porque eu como secretário de obra, convivi com muitos empresários do local, de empresas pequenininhas, sabe? Tudo empresa pequena. E foi vendo o nível de cada um, e a capacidade exatamente. A sua. E geralmente essas empresas pequenas não tinham engenheiro. Eles tinham um engenheiro, mas não era contratado da empresa. Era um terceirizado. Né? Um terceirizado. Certo? E eu não. Eu como engenheiro, ficava mais fácil a gente fazer o trabalho e a gente ir para frente. Aí abri essa empresa lá, em 83. No ano de 83. Então, aí a gente começou... Naquele momento inicial, pensando em fazer obras públicas... teria que ser tudo obras voltadas para prefeituras ou para particulares. Né? Eu construí a Honda lá em Paulo Afonso. A Honda era um prédio só de motos, a parte de motos, de Honda Moto. Construí casas particulares para terceiros e... construir também para a prefeitura, fazer uma praça, calçamento, vários trabalhos voltados para a prefeitura. Não só a prefeitura de Paulo Afonso, mas a prefeitura da região todinha. Da região. Pronto. Aí quando a Cipresa completou 3 anos, aí eu me cadastrei na Chess, porque só podia cadastrar na Chess a empresa que tivesse mais de 3 anos. Então eu me cadastrei na Chess e pronto. Começou a prestar serviço. Fiz carreira na Chess. Larguei as demais, de obras particulares, obra de prefeitura, larguei tudo e fiquei só com a Chess. Aí trabalhei muitos anos na Chess, até 1989, na Chess. Aí, onde é que chegou o momento de voltar para Campina? Aí veja só. Sempre tinha aquele desejo de voltar? A gente tinha um plano. Eu saí daqui de Campina para Paulo Afonso em 1980 e eu tinha um desejo de voltar para Campina Grande depois de 10 anos. Foi mais ou menos? Foi. Mas teve um lance ainda, Breno, que em 1988 teve eleição para prefeitos. E resultado, rapaz, meu nome foi indicado. Certo? Aí... eu ia ser candidato a prefeito pelo PTB e o diretor de um hospital lá de Paulo Afonso, chamado Luiz de Deus, ele seria candidato pelo PFL. Então a gente ia disputar. Só que o prefeito da época, Abel Barbosa, ele resolveu fazer uma coligação. E fez uma coligação para o PFL e o PTB se juntar aqui para enfrentar o PMDB. E o PMDB em 88, foi na época de Tancredo Neves, o Brasil todo ganhou, o PMDB ganhou em todo canto. E a gente, que era candidato assim, muito forte... Era contra. Não, era contra o PMDB. É tanto que aqui em Campina Grande, quem ganhou na época foi o PMDB, que foi Ronaldo Cunha Lima, né? Então, aí nós fomos enfrentar o PMDB, resultado, perdemos a eleição. Eita. Pra mim, o senhor foi como candidato a vice-prefeito? A vice. Aí foi... nós fizemos uma coligação, né? E ficou... Luiz de Deus ficou candidato a prefeito e eu fiquei vice-prefeito. Certo? Mas nós perdemos. Graças a Deus. Rapaz, se eu tivesse ficado, talvez eu fosse um deputado federal, né? Na Lava Jato, depois, muito risco, né? Inclusive, eu tinha um amigo lá do Paulo Afonso que depois se candidatou, né?
foi para Salvador, lá e se candidatou. E tinha outros empresários também que se candidataram também e tal. Enfim, mas foi muito bom para mim, porque eu conheci os bastidores da política, sabe? Aquilo ali me deu uma experiência muito grande, muito grande. E eu vi que meu negócio não era política, era realmente a parte empresarial. Mais ou menos nessa época que disse, não, vou voltar para Campina. Aí como eu tinha plano de 10 anos voltar para Campina, quando foi em 90, eu disse, rapaz, eu vou realizar meu sonho. Vou voltar para Campina. Eu estive em Campina Grande antes e vi que aqui só tinha praticamente a Construtora Rocha. Certo. A Construtora Rocha. Eu ia lhe perguntar isso, como era o cenário quando o senhor regressou? O senhor já voltou em outro momento com muita experiência, provavelmente dinheirinho, né? Era. Aí, porque nesse meio termo aí, eu fiz investimento em Aracaju, eu tinha um posto de gasolina lá em Aracaju, e tinha vários apartamentos alugados lá em Aracaju. Certo. Ou seja, todo o meu investimento, eu não investi em Paulo Afonso. Investi em Aracaju. Investi em Aracaju, que foi a minha sorte, né? Uhum. Porque quando eu pensei em voltar para Campina Grande, foi o que eu fiz. Vendi tudo lá e trouxe o dinheiro para cá. Certo. Entendeu? Aí foi quando a gente começou a construir aqui. Mas eu vim aqui para fazer casas populares. Entendeu? Porque a Construtora Rocha só fazia casa popular. Tinha até umas histórias que eu tinha ouvido falar, assim, que o senhor voltou, como se fosse assim, não sei se era 1 milhão do dinheiro da época, era $1 milhão, voltou assim. Tinha uma história dessa, assim, que circulava nos bastidores, né? Na verdade, a gente trouxe um dinheiro. Eu não sei quanto era, né? A gente trouxe um dinheiro. E esse dinheiro daria para eu fazer um prédio com recursos próprios. Certo. Entendeu? Então, mesmo a gente sem ser conhecido no mercado, mas se a gente tem um recurso para fazer, o temor é menos, né? E quem foi que, mais uma vez, se voltou para mim para me ajudar? Ivan Farias. A gente estava tomando uma cerveja lá num restaurante que tinha aqui chamado Miura. Lembro. Lembra, né? Lembro. Tu lembra ou teu pai lembra? Eu lembro. Não, eu lembro, eu ainda. Meu pai, eu lembro, eu criança lá, a gente ia, tinha um parquinho na frente. É onde tem aqueles galpões de seu Lulu Cassiano ali na frente. Exatamente, era ali. E isso, Ivan disse, e aí, você vai fazer o quê? Eu digo, vou construir, concorrer com a Rocha aí. Disse, não, faça isso não. Vá construir o que Campina não tem. Eu digo, o que é? Prédios. Então, quem me botou no mercado de construções verticais foi seu Ivan. Ele disse, olha, você começa, aqui não tem nada, aqui não tem prédio. Aqui o pessoal só mora em casa. Então, prédio vai ser uma novidade aqui. Faça um projeto bom e tal. Fiz o projeto e levei para seu Ivan olhar. Ele olhou, gostou e comprou logo 2 apartamentos na planta. Aí no Mirante. No Mirante, que era o colinho do Mirante. Ligou para Edgley, do Hospital Edgley, e para Es Maciel, que era irmão de Edgley, e disse, estou comprando um negócio aqui fantástico. Um apartamento aqui no pé de assim, vai ser no Mirante. Aí o hospital Edgley é ali perto do Mirante. Pertinho, é. Aí, e eu quero que vocês cada um compre um. Disse, pode trazer para cá que a gente compra. Fui lá vender a ele. Vendia Neves Caetano, que era mãe de Jéssica Caetano, né? E resultado, comecei a vender mais empurrado assim pro seu Ivan. Entendeu? Porque seu Ivan tinha um prestígio assim em Campina Grande. É imenso. Muito grande, né? Tinha um valor assim de caráter muito grande, tá entendendo? As pessoas gostavam muito dele. E resultado, me ajudou muito, né, nisso aí. Eu comecei muito bem. Só que, do meio por fim, a gente, porque a inflação naquela época, Breno, era muito alta, né? E a gente teria que vender em dólar. Então, quem criou o parcelamento de imóvel aqui em Campina Grande foi eu. Porque as vendas aqui era tudo à vista. Não tem negócio de vender parcelado, não. Era tudo à vista. E esses financiamentos bancários não existia. Era comum, né? Não, ainda, né? Não existia. O financiamento, porque o ideal é financiar pelo banco. Né? Mas naquela época não havia não, sabe? Então o senhor fazia um parcelamento e indexava pelo dólar. Pelo dólar. Eu fazia assim, $60 mil no apartamento. Então, eu comecei a fazer 60 pagamentos de $1.000. Entendi.
Aí muita gente podia comprar. Aí a gente vendeu realmente fácil e já partiu para o segundo empreendimento, que foi o Vale do Mirante. Né? Vale do Mirante. Então a gente começou a tomar gosto no negócio e ver que o caminho era esse. Né? A sociedade campinense começou a conhecer a gente, né? A gente fazia visita aos empresários, aos médicos. Sabe? Eu mesmo ia falar, eu mesmo ia porque tudo era eu, né? Colocava o projeto embaixo do braço, saía porta a porta nessas indicações. Porque uma empresa pequena, quando ela começa assim, o dono faz tudo, né? Tá entendendo? Depois é que vai criando uma equipe para... Uma característica que eu sempre achei muito marcante do senhor é essa... Assim, eu lhe vejo como um homem de visão, de muita visão. Então, para quem não conhece tanto a história da Cipresa, né? O senhor foi quem primeiro construiu lá no bairro do Mirante. Antes não tinha nenhum vertical lá, né? Depois vieram outros. Depois foi o primeiro que foi para o Açude Velho. Exato. No entorno do Açude Velho fez o Belvedere, depois o Mona Lisa, né? E depois vários outros. Talvez tivesse... Antes do senhor só teve a construtora Belfran que construiu vertical, né? Vertical. E a vinda para o shopping, quando eu comecei a vender imóveis, os primeiros eu lembro demais que foi no projeto do Jardins, que o senhor estava lançando no Jardins e tinha acabado de lançar o Espaço das Artes. E aí foi quem primeiro veio construir perto do shopping também aqui no Catolé. E depois virou tudo que a gente sabe que virou, né? Foi. Interessante que toda essa sequência aí a gente fazia porque a gente analisava muito a localização, sabe? As tendências de localização. Morar ali no açude Velho, era um sonho, né? O cara morar ali, né? O cartão postal da cidade. Então foi quando a gente lançou o Belvedere. Lá, a gente trabalhou muito no Mirante, depois foi para ali, para as margens do açude, né? A gente fez o Belvedere e fez também o Mona Lisa, né? E depois a gente via, houve até uma pesquisa aí que o bairro do Catolé era o que estava disparado em termos de venda. Aí a gente veio para o Catolé, né? Mas em tudo isso, Breno, tudo isso resulta num fato assim que eu fico feliz quando eu falo, que é a questão seguinte: a Cipresa é uma empresa que ela não contribuiu tanto para a cidade em termos de edificações. A maior contribuição que a Cipresa deu a Campina Grande foi incentivar outras pessoas a lançarem prédio também, porque quando eu lançava, as pessoas começavam a se mexer para lançar, né? Então teve muitos amigos nossos que começou a entrar no ramo também, né? E isso, Campina Grande começou a crescer, disparar, né? Verdade. Ronaldo mesmo, ele trabalhava com a parte de... O ramo dele era outro. De tecido, tinha lojas em todas as capitais. E Ronaldo tinha muita área, porque ele era um investidor assim nato, né? Ele construiu e ele comprava muitas áreas mesmo, né? E certa vez Ronaldo mandou me oferecer as áreas, para fazer parceria. Mas como eu tinha muita área também, aí eu não aceitei, não quis fazer negócio com ele, porque eu queria construir nas minhas áreas. E não dividir lucro, né? Mas foi um erro que eu fiz. Aí. Eu era para ter me ligado em Ronaldo ali, porque a gente tinha ido muito mais longe, né? Verdade. Mas tudo tem que acontecer da forma que a gente, que é real mesmo, né? E acabou que indiretamente hoje tem um negócio junto com, com o grupo, né? Exatamente. Fico feliz porque os empresários campinenses são todos arrojados mesmo. Eu queria até pedir, lhe ouvir em relação a isso. O que é que o senhor percebe de diferente no empresário de Campina? Por que é que o senhor acha que quando vai no mercado de João Pessoa, de Natal, vai e faz acontecer, faz essa diferença? Tá onde isso? Veio de onde? Veja só, Campina Grande ela é considerada uma cidade de habitantes de bom gosto. Então, os empresários campinenses não poderiam fazer diferente. Teria que fazer imóveis bons. É tanto que eu tenho ainda clientes que me dizem assim: Rolim, eu tenho dificuldade de comprar um imóvel em João Pessoa
porque eu não encontro nenhum com a qualidade da Cipresa, certo? Mas isso antes de Aeronaldo. Depois que Aeronaldo foi para João Pessoa, aí a coisa mudou. Ele começou a fazer imóveis de porte, né? Imóveis de qualidades elevadas, e isso também puxou João Pessoa, porque João Pessoa, os produtos de João Pessoa eram muito ruins, novamente. Aeronaldo, eu considero ele assim, que foi o cara que virou o jogo todinho em João Pessoa, né? Começou a construir em João Pessoa e os outros construtores de João Pessoa tiveram que acompanhar. Se mexer. Porque senão ficava, né? Verdade. E aqui em Campina Grande não. Aqui em Campina Grande os empresários, os construtores, todos eles têm uma qualidade, né? Tem muita qualidade. Preza por muito. Você quando compara um imóvel aqui em Campina Grande, mesmo sendo popular, com um imóvel em João Pessoa, você vê que Campina Grande... Mas o senhor imagina que essa primar por essa qualidade veio de onde? Veio desde a educação, veio... É da cultura local mesmo? Olha, veja só. Os imóveis da Cipresa sempre foram imóveis de qualidade. Porque o próprio Ivan Farias, ele dizia sempre o seguinte: olha, só faça imóvel bom. Porque imóvel bom sempre vai ter um dono. E aquilo eu peguei no pé da letra. E aí os imóveis da gente tinham um acabamento muito bom. E os demais que vieram também construindo, não podia fazer muito diferente, né? Também tem isso aí. Não podia fazer muito diferente. E começou a fazer imóveis igual da Cipresa. Interessante que os vendedores de portas, de cerâmica, de pisos, né, que chegaram na Cipresa para comprar, me diziam assim: eu vim agora mesmo da construtora tal. E eles perguntam a mim: o que foi que a Cipresa comprou? Tá entendendo? Então, seguir. Isso é muito bom, né? Isso eu considero que foi a maior contribuição que a gente deu a Campina Grande. Que foi também motivar as pessoas a fazer coisa boa, né? Então, por isso que Campina Grande hoje está do jeito que está, assim, em termos de evolução. Você vê até imóveis populares aqui são bons. Padrão muito bom. Né? Como o senhor enxerga o mercado de Campina hoje, não só o mercado imobiliário, mas em geral, e onde o senhor enxerga que vai estar aqui daqui a um tempo? Como é que o senhor vê a cidade hoje? Veja só, Breno, Campina Grande sempre foi uma cidade assim de muito potencial. Graças a Deus ainda não chegou ninguém de fora assim, pelo menos na parte de construção vertical, né? Para entrar aqui, não vem? Alguns poucos. Quem veio aí foi o quê? A Fibra. A Massai veio, a Fibra, né? A Fibra não a MRV veio, mas já saiu. Então, poucas empresas, né, que vieram aqui para fazer isso aqui. Verdade. Mas Campina Grande, quem acreditar em Campina Grande vai fazer grandes negócios daqui para frente. Porque a cidade é pujante, uma cidade assim que sabe realmente investir na cidade. O pessoal daqui investe aqui. Antes, Breno, o pessoal investia mais na praia. Hoje, quem é que quer comprar uma partida na praia para investimento? Não compra. Compra aqui. O que a pessoa compra na praia se ele for morar lá. Mas aqui não, aqui compra, né? E Campina Grande, com esses investimentos que possivelmente chegaram aqui, esses supermercados, né? Extra, Atacadão, né? Isso também deu uma nova cara, né? Você vê qual é a cidade do interior hoje que você vê um empreendimento como esse aqui, Marinho? É muito marcante ele, né? Tem. Isso aqui é um empreendimento assim para capital, né? Verdade. E capital grande. E outra pergunta: por que o senhor nunca foi construir em outra cidade? Em João Pessoa, por exemplo? Porque aqui em Campina Grande tinha pouca gente para construir. A Caixa sempre fazia muitos convites para lá, né? Inclusive a Caixa oferecia área lá. Teve próximo a construir algum momento lá em João Pessoa, por exemplo? Não tivemos próximo. Eu sempre não quis, eu sempre rejeitei. Não, depois eu venho. Eu também não disse que não ia, não. Mas eu digo, não, eu vou depois eu venho, tal. Campina Grande é a minha terra, eu quero investir mais lá, tal. E fiquei sempre. Daí o motivo da gente não sair, né? Mas você vê muitos construtores construir fora, né?
Salles começou a construir lá em João Pessoa, né? Todo mundo construía fora. Depois foi que vieram para Campina Grande, né? O senhor tem em mente quantas unidades o senhor já fez residenciais aqui na cidade? Breno, aproximado. Né? Se juntar os apartamentos de classe A, né? Juntamente com a de classe C, que é mais popular, foi em torno de 4 mil. 4 mil unidades. 4 mil famílias o senhor conseguiu atender, né? E eu fico muito feliz, Breno, quando eu entro num apartamento, principalmente um apartamento popular. Quando eu entro, que vejo aquele acabamento, que as pessoas ali vão sem condição, sem muita condição, mas vai morar bem, né? Aquilo ali me dá um prazer muito grande, sabe? Assim, eu fico feliz. Rapaz, eu construí ali em Belo ali onde era um antigo matadouro, a gente construiu o Vila Nova da Rainha, 1 e 2. Aquilo ali, Breno, foi pelo programa Minha Vida, faixa 1, entendeu? E se você ver lá, as portas são as mesmas, o piso é o mesmo, as bancadas são as mesmas, tá entendendo? E quando eu cheguei lá, que vi aquele povo pobre, né, recebendo aqueles apartamentos, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque o cara ia morar bem ali. E outra coisa, as pessoas começam a ficar mais responsáveis, porque o cara recebeu um patrimônio daquele, um apartamento daquele ali, né, pagando R$50 por mês. Um arrendamento. Um arrendamento. E isso o cara dá à pessoa mais responsabilidade, né? E começa a dar dignidade à família, tá entendendo? Verdade. E isso é muito importante, né? Mas para fazer 4 mil apartamentos teve que ter todo um processo de gestão interna na empresa, de liderança grande, né? Exatamente. E aí eu queria entender um pouquinho, na sua análise, o que é que o senhor considera que era a base da sua liderança dentro da empresa, e depois citar algum momento de dificuldade disso, de gestão dessa empresa, de funcionários. Teve momentos que o senhor chegou a ter quantos funcionários? 1.300 funcionários. A questão todinha, veja só, quando em 2010, 2011, né, Lula lançou 1 milhão de imóveis populares, o Brasil não estava preparado para receber isso, para construir isso. E entrou muitas construtoras assim, que não tinha a menor condição de fazer a coisa séria, né? E a Caixa Econômica Federal, na época era Gugel, o superintendente, fez uma visita a gente e convidou para a gente entrar nesse programa. E eu entrei, certo? E peguei logo, de cara, 1.062 apartamentos para fazer, que é o Dona Lindu, né? Dona Lindu. Lindu 1, 2, 3 e 4. E ali, a gente fez todo ele em construção convencional. Tijolo por tijolo, certo? E ali, Breno, foi onde teve o grande problema. Porque tinha que ser, eu tinha prazo para entregar, e tinha que ser uma mão de obra muito grande. Tanto que eu cheguei a 1.300 funcionários em função desses empreendimentos. E isso, realmente, houve um descontrole na gestão. Começou aí um grande descontrole, porque não é fácil se administrar 1.300. Esse foi o momento mais difícil, foi. Desafiador. Foi. E a gente teve que trabalhar de tal forma que entregasse no prazo, porque a Caixa tinha um prazo, eu tinha um contrato junto com a Caixa. Ali era uma área totalmente desprovida de infraestrutura, né? A gente teve que fazer estação de tratamento, fazer pavimentação, esgoto, tudo ali. A gente fez tudo ali, e eu digo o seguinte, valeu a pena. Valeu. Valeu a pena. Tanto é que a gente se conhece mais, eu sei que mudando um pouquinho a temática, que é bom a gente entender um pouco de tudo, do seu perfil. Eu sei que o senhor é um homem de muita fé, né? E eu queria entender, assim, a partir de quando o senhor teve um encontro verdadeiro com Deus, se nesse momento o senhor já tinha tido esse encontro, e se foi ele o suporte para enfrentar aqueles problemas, aquelas dificuldades. Entender um pouquinho dessa sua experiência com Deus, desde quando foi e a partir de quando. Breno, até então, eu não sabia que a gente era mortal. Eu não entendia que a gente poderia morrer.
Tá entendendo? Porque o cara quando Só está quem envolvido... morria eram os outros. A gente está envolvido aqui, o nosso planejamento, todo voltado para crescimento, a gente esquece a morte, né? Mas quando eu completei 50 anos, foi o ponto-chave para eu despertar com relação a isso. Por quê? Porque eu já tinha uma ideia de que o homem com 50 anos, ele está dando o primeiro passo na terceira idade. Entendeu? Aí quando eu completei 50 anos, eu não acreditei. Eu digo, rapaz, Chegou 50 já. anos. E outra coisa, minha mesa lá era cheia de projetos. Eu tinha muitos projetos para construir. E eu fui fazer uns cálculos e não dava para fazer aquele projeto todo. Porque cada edifício desse aí você leva 3, 4 anos. Então não dá para fazer muita coisa mais. Aí foi aí onde eu disse, rapaz, Deus ele fez o homem para viver muito pouco. Muito pouco. Eu acho que Deus devia ter feito o homem para durar pelo menos 100 anos, 200 anos, né? Foi aí onde eu tive a ideia de conhecer esse Deus. Porque eu nunca quis saber de Deus. Mas eu parti para conhecer esse Deus. Mas, Breno, a experiência foi muito boa, sabe? Muito boa porque Deus ele fez eu perceber que a verdadeira vida não é essa aqui. E sim a vida após essa, né? Então, pronto, aquilo ali já me deu um outro norte. Eu comecei a diminuir a questão de avançar muito e conhecer cada vez mais esse Deus. Tá entendendo? E hoje eu sou assim totalmente realizado porque eu tenho certeza que isso aqui vai passar, né? Como é a sua rotina diária assim durante a semana, os dias de trabalho? Não, hoje, depois dessa pandemia, né, teve uma mudança grande, né? Porque a gente praticamente, eu tenho, minha rotina hoje, o número de obras também diminuiu muito, né? A gente trabalha praticamente pela manhã. À tarde e à noite é somente estudo bíblico e planejamento para obras futuras. Certo. Inclusive a gente está com um projeto aí muito diferente, sabe? É um projeto assim inédito. E esse projeto, Breno, O projeto se preza ou pessoal seu? Se preza. O projeto se preza. A Cipresa, ela começou a pensar num projeto em função da pandemia, certo? Certo. Porque hoje, você sabe que as pessoas hoje estão muito preocupadas com a qualidade de vida, né? Uhum. Então, foi daí que começou a ideia de construir um condomínio que oferecesse uma qualidade de vida dentro do condomínio que todas as pessoas gostariam de ter. Então nós estamos projetando ainda está em andamento. O arquiteto é Jonas Lourenço, né? Aqui em Campina Grande, né? O projeto. Não. É em João Pessoa. Certo. E a gente acredita que até meados de abril para maio a gente conclui a parte de projeto, sabe? Bom. E já existem fundos imobiliários que a gente já manteve contatos, que tem interesse, inclusive um fundo imobiliário americano, que ele tem interesse demais porque essa obra é uma obra assim, muito voltada para a parte de ecologia, sabe? Uhum. Muita qualidade de vida, assim, você vai ter pista de caminhada dentro do condomínio, com a extensão de 2 km de extensão dentro do condomínio. Vai ter 4 academias dentro do condomínio. Então, um recado para os corretores já que estão assistindo também, né? Irem afiando, exatamente, o machado. Aí a gente quer fazer um projeto diferenciado também. Depois eu te mostro os lances do projeto. Tá. A portaria, uma portaria assim, que ela tem 8 metros de altura. Tá? É um negócio assim, estrondoso. Que bom. Bem diferente. A gente vai ter um restaurante dentro do condomínio.
um restaurante não aberto para o público, só para os condôminos, porque a gente pensa, Breno, também que a gente deve, nesse projeto, a gente deve buscar interessados em todas as cidades, né? Porque tem pessoas que, mesmo morando em Sousa, em Cajazeiras, em Patos, né, gostaria de ter um imóvel de uma pessoa, né? Com certeza. Agora, o mercado lá está super aquecido. Agora é o seguinte, vamos supor, o cara quer um apartamento lá, uma casa lá, que não tenha muita despesa, né? E esse apartamento... Vai proporcionar isso aí, esse conceito novo aí vai ser de muita facilidade para as pessoas de fora ter um imóvel lá dentro sem muito custo, mesmo que não esteja morando. Que bom. Entendeu? Quero conhecer aí em Vamos breve. lá. Eu queria saber algum momento marcante, assim, como nessa trajetória profissional, um momento que o senhor lembra, assim, com muita gratidão no coração. Se tem algum... Rapaz, uma das coisas que mais, assim, eu me sinto satisfeito e feliz em ter realizado foi os imóveis populares. Porque a gente trabalhou muito para uma classe alta mesmo, né? Alta. E essa classe alta aí, ela ficou bem abastecida, né? E foi quando a gente voltou com esse lançamento do Minha Casa Minha Vida, eu tive uma oportunidade que interessante, que isso aqui já era um sonho antigo meu. Quando eu vim para Campina Grande, não era para construir casa popular, não era para construir em concorrência com a Rocha. É verdade. Entendeu? Eu vi a oportunidade de realizar esse sonho com o programa Minha Casa Minha Vida. Entendi. Aí a gente, esse momento assim, por exemplo, eu construí mais de 2.500 apartamentos populares, mas com uma qualidade muito boa. Tá entendendo? E isso, as pessoas que não têm muita condição estão morando bem, né? Eu tinha preparado uma pergunta aqui, mas eu acho que o senhor respondeu já. Um empresário que foi referência para o senhor ao longo da sua carreira, mas... Ivan Farias, né? Com certeza. Né? Com certeza. O que é que lhe motiva hoje a trabalhar, a sair de casa ainda, ir lá na Cipresa, planejar esse projeto? Minha motivação maior hoje não é nem visar assim grandes lucros, mas visar atender as pessoas dentro de suas necessidades residenciais. Por exemplo, hoje, com essa pandemia, as pessoas estão em busca de uma qualidade de vida onde você possa ter liberdade, né, de andar sem máscara, sem estar preocupado com vírus, né? Então, esse projeto nosso lá tem esse conceito, tá entendendo? Então, isso aí é o que me motiva, porque a gente tem que fazer esse empreendimento acontecer, entendeu? E esse empreendimento, Breno, ele é apenas um protótipo. É um protótipo para ser aplicado em outros locais também, entendeu? Agora, é empreendimento só para capitais. Certo. Entendeu? Que você possa abranger o interior todinho. Posso pegar o interior. Então, a minha motivação é essa, é fazer com que as pessoas se sintam bem e tenham a condição de comprar, né? Porque não adianta você também fazer um empreendimento e as pessoas não terem condição de comprar. Então, como é um empreendimento assim, um tanto grande, então nós vamos construir casas e são casas de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados e 200 metros quadrados. São 3 tipos de casas. Certo? E se aparecer um cliente ou outro que queira uma casa maior, aí a gente conversa à parte. Entende? Mas a finalidade todinha é entregar um produto que é onde as pessoas se sintam bem. Proporciona muita qualidade de vida. Vamos imaginar que a gente está aqui em 2050. Talvez a gente nem esteja mais aqui. Não, né? Você tá. Um ou outro. Ninguém sabe essas guerras aí que estão acontecendo. Espero que a gente esteja. E aí, o que é que o senhor espera que as pessoas imaginem de legado deixado pela Cipresa quando pensem e do senhor como pessoa? O que é que o senhor hoje vive e tenta transmitir isso para as pessoas? Breno, eu costumo dizer o seguinte, que o homem, ele não envelhece. O que envelhece no homem é o corpo do homem. O homem que está em atividade, a mente dele está sempre
em evolução. Então ele não envelhece. Agora o corpo não aguenta, porque geralmente o homem que está voltado para negócio, ele releixa o corpo. Certo? Não vai para uma academia, não vai fazer uma caminhada, não vai regularmente nos médicos para receber os suplementos compatíveis com a necessidade. Tá entendendo? Coisa que o senhor faz muito, né? Hoje a gente está fazendo, né? Mas eu acredito que o homem, logo, ele está chegando a 100 anos fácil, ainda é produtivo. Eu acredito muito nisso, tá entendendo? Então é muito importante que a gente saiba se cuidar também, porque o homem moderno, ele tem que ter tempo para tudo. Tempo para a saúde, tempo para a família, tempo para o trabalho e tempo para os amigos, né? Isso aí é fundamental. Se o cara fizer isso, na sua agenda você tiver isso aí, né? E se quiser também ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, né? Porque é importante, porque Deus tem muitos, né? Agora, o verdadeiro Deus é só um, né? Então, hoje, geralmente, as pessoas são muito religiosas e vai em busca do Deus apresentado nas igrejas, né? E o caminho não deve ser esse. O caminho é você buscar Deus na Bíblia, né? É a Bíblia que revela. Então, esse aqui é o maior legado que eu quero deixar para as pessoas, é mostrar às pessoas que se cuidem para viver mais, né? Certo. E para resumir assim, a gente encerrar, um recado a mais fora esse de se cuidem, um recado para as pessoas jovens, os jovens empreendedores, o que o senhor pode dizer assim de dica do que passou, que não quer que eles passem, ou que fez, que deu certo e deseja que seja feito por eles também. Um recado especial assim do que não fazer, o que fazer. Olha, é muito importante para qualquer pessoa, qualquer ser humano, tudo o que ele fazer, tudo que ele desejar fazer, que faça se capacitando. Porque hoje, Breno, o mundo está mudando, né? E muito rápido. Então, além de você hoje tem que ser um profissional que conheça muito bem a área, porque se você não conhecer, você em algum momento vai se perder. Você tem que conhecer muito bem a área e, além do mais, você tem que ser muito produtivo. Tem que procurar produzir muito. É tanto que eu estou buscando uma nova tecnologia aí para essas casas que eu vou fazer em João Pessoa. Certo. Entendeu? Por quê? Porque se não houver produção, hoje, o resultado é muito pouco, porque a produção é que dá o resultado do negócio, né? Se você fizer um grande volume de produtos dentro de um pequeno prazo de tempo, o resultado é bem melhor. Então, o fundamento mesmo de dar certo, da pessoa fazer qualquer empreendimento e acontecer o resultado bom, é a pessoa conhecer e acreditar, né? E sem se falar que tem que trabalhar muito, né? Porque se não trabalhar, meu amigo, não dá. Tem que trabalhar, né? Eu vejo muito hoje, as redes sociais, muitas pessoas dizendo, não precisa trabalhar tanto, hoje você... Não, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o trabalho tem que vir realmente em primeiro lugar, e muito trabalho. Dedicação, esforço. Com isso, e acima de tudo acreditar no projeto, né? Porque não é fácil. Você quando lança um projeto, a grande maioria não acredita. Isso é normal, isso é do ser humano, certo? Mas você, como conhecedor do projeto, você não desiste. Você avança. E à medida que você vai avançando, sabe o que é que ocorre com as pessoas que não acreditavam? Começa a acreditar. Abraça também, né? Eu lembro aqui, quando Campina Grande foi lançar o Shopping Iguatemi, as pessoas diziam, não vai dar certo não. Não vai dar certo porque Campina Grande não absorve um shopping desse. Eu não dou 90 dias para parar a construção. E a obra terminou. Aí as pessoas diziam o quê? Não, eles terminaram porque tem dinheiro. Agora, eu quero ver as lojas. Né? E você vê o resultado aí.
O shopping de Campina Grande já foi reformado aí. O shopping e ainda continua pequeno. Né? O shopping, na verdade, mudou a cidade, né? Mudou muito o bairro do Catolé. Pois é. Não, qualquer empreendimento, por exemplo, esse empreendimento mesmo aqui, o Heron Marinho, isso aqui deu a Campina Grande assim, um impacto assim para outros empresários de fora saber que Campina Grande tem potencial. Verdade. Não é? E isso é fundamental para que a cidade tome gosto mesmo para fazer coisas boas. Né? Verdade. Nós estamos aí hoje com o prefeito Bruno, né? Que é um jovem que pode ser um promissor muito grande. O senhor acha que a política ela permite que uma cidade retroceda ou avance muito também? Né? Com certeza. Se a política não tiver em comum acordo com os empresários locais, se não der a devida atenção, né? A gente não quer nada da prefeitura, não. Mas a gente quer que a prefeitura dê uma atenção especial em questão de infraestrutura, né? Que dificilmente os bairros têm, né? Uhum. Mas eu estive conversando com o Bruno e ele disse o seguinte: Rolim, eu não sou político. Eu não vou continuar na política. Mas eu estou na prefeitura para ver se eu dou uma arrumada na prefeitura, principalmente esse apoio aos empresários. Então ele me disse isso lá na Cipresa mesmo. Então, isso eu fiquei feliz porque Bruno ele se apresenta assim como uma pessoa muito séria. Uhum. Né? Então, ele disse: eu sou empresário, eu sou político, ele disse, sou empresário e sou do seu ramo. Né? Eu digo: que bom, rapaz. Bom, né? Então, eu digo o seguinte: a política é quem arrasta o desenvolvimento. Se a administração pública não sair na frente, não for uma administração pública que abra discussão com as empresas, dificilmente a cidade vai crescer. Né? Verdade. Tem muito assunto aí pra gente conversar. Vamos ter que marcar uma próxima, né? Estamos aí. Teve mais detalhes assim, até da vida pessoal que eu queria ter puxado mais, mas a gente vai marcar. Não tem problema não. Quero agradecer demais sua presença. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer muitos negócios ainda em breve, nesse lançamento aí e outros que virão. Deixar só uma lembrancinha aqui. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Eu estou aqui a seu dispor. Para a gente planejar a parte comercial da Vamos, estamos juntos. Aqui é uma lembrancinha, sempre a gente vai dar uma lembrancinha genuinamente paraibana aqui. Que coisa boa. Valorizando o que é nosso, na nossa terra, viu? Ok, Breno. E agradeço demais. Peço a Deus que sempre ilumine aí sua vida, seus passos, sua empresa. Obrigado. Conte comigo aqui Obrigado. que precisar. Breno, deixa eu falar um pouquinho de você, bem rapidinho. Olha, você começou a sua vida profissional mesmo no mercado imobiliário lá na Zelária, né? Foi. E você sempre buscando com essa sua simpatia, né? Porque é muito importante, né? A gente, mesmo que a gente tenha um conhecimento diferenciado, mas a gente sempre tem que se apresentar como uma pessoa simples. Porque isso é importante, tá entendendo? Por quê? Porque a simplicidade atrai mais, entendeu? E você com essa simpatia, um sorriso, tá entendendo? Um jovem batalhador mesmo e empreendedor também, né? Você tem alcançado os patamares que eu fico muito feliz, entendeu? Então, eu desejo que você continue assim e que você sempre, cada vez mais se capacite, mais do que você vem se capacitando, que eu sei disso, mas que você tem sido também, a essa altura, um exemplo para as imobiliárias e para os corretores e para os jovens de Campina Grande. Agradeço demais. Então, obrigadão. Que você seja mais uma luz, né, nesse mercado, né? Amém. Recebo. Valeu. Obrigadão, viu? Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Um abraço. Espero que tenham gostado. Valeu. E em breve aí mais novidades, mais um episódio do Só Podia Ser em Campina. Valeu. Muito bom. Muito Gostou? bom. Gostei demais. Obrigado.